Investimentos. Neville Goddard. Quero compartilhar com vocês hoje o que considero uma das revelações verdadeiramente grandes de todos os tempos. No domingo de manhã, em 12 de abril, minha esposa acordou do que era realmente um sono profundo. E como ela estava acordando, uma voz falou com ela. A voz lhe disse: "Você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro, pois tudo na vida deve ser um investimento." Então ela rapidamente anotou e foi direto para o dicionário para procurar as duas palavras importantes na sentença: gastar e investir. O dicionário define gastar como desperdiçar, desperdício sem retorno. Investir é fazer algo para um propósito, para o qual o lucro é esperado. Então, eu comecei a analisar a frase. Você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro, pois tudo na vida deve ser um investimento. Como eu habituei sobre ele, eu vi onde tudo é agora, que através dos portais do presente, todo o tempo deve passar. E este agora psicológico, o estado em que eu me encontro agora, não recua no passado, avança para o meu futuro. Então, o que eu faço agora é uma coisa mais importante. E o pensamento é a moeda do céu, é o dinheiro do céu. E assim o pensamento que eu me entreter agora, o pensamento a que eu consinto, como nos disse em Efésios, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. A palavra luz é definida como consciência. Assim, o estado a que agora concordo deve ser manifestado. E quando é manifestado, é somente aquele estado de consciência tornado visível, vindo a dar testemunho do estado em que eu respeitei. Então, a cada momento, eu estou gastando ou estou investindo. Infelizmente, a maioria de nós gasta a moeda do céu e manhã, meio-dia e noite vivemos em estados negativos para os quais não há retorno, quando poderíamos facilmente gastar, mas não gastamos, mas investimos naquele momento. Então, no final daquele dia, realmente teríamos uma maravilhosa carteira. A pessoa de espírito religioso investe possivelmente na manhã de domingo. Através do serviço, ele é levantado por um momento. Se não for excessivamente crítico, poderá ser levado com o hino. Ele pode ser levado afastado com o solo, a música do órgão, o endereço do púlpito, e por um momento ele está investindo, mas o resto da semana ele gasta. Agora você sabe pela experiência, se você põe todo o seu dinheiro em uma grande preocupação, pode ser maravilhoso, ele pode ser sólido, mas no final de um ano, os diretores podem decidir reorganizar e, portanto, decidir passar o dividendo. E se você dependesse de um cheque de dividendos para suas necessidades diárias, embora seja uma empresa boa, maravilhosa preocupação, quando eles passam o dividendo, então você deve querer vender algumas ações ou aumentar ou contrair empréstimos nele. Se você dedicou cada momento do tempo ao pensamento positivo, pensamento construtivo,
por não aceitar qualquer rumor que não contribua para o cumprimento do seu desejo, não importa o que é. Ele poderia ser o fato mais evidente do mundo. Se ele não contribuir para a realização de seus sonhos, não aceite isso. Se você fizer, você está gastando, se não negando, mas por completa indiferença. Não aceitação, você se volta para o que você deseja que você poderia ter ouvido, em vez do que você ouviu. Você é investimento. Não é a audição que importa, é a admissão da verdade que importa. Todas as coisas, quando são admitidas, nem todas as coisas quando são ouvidas. Mas se você der o consentimento, se você o aceitar como verdadeiro, então você quer gastar por aceitação, ou você investe dependendo da natureza do estado aceito. Então, esta revelação que veio através de minha esposa para mim é uma das maiores que eu ouvi. Foi dita em nossa Bíblia. E o Senhor Deus falou a ele hoje e disse-lhe, seu servo. E eles teriam dito que a revelação teria vindo dessa maneira, mas veio a uma mulher normal. Veio em uma maneira normal, natural, para instruir não só a ela, mas para instruir seu marido. Pois eu fui o primeiro a quem ela contou, e não posso dizer o que me fez, desde que na manhã do dia 12 de abril, me fez mais consciente no momento, me fez muito mais consciente de cada momento do dia, para que eu não esteja gastando. Devo investir. O tempo é muito precioso e esses momentos não recuam, eles não passam, eles estão sempre avançando para o meu futuro ou enfrentando-me como um desperdício ou para me mostrar algum retorno maravilhoso. Se eu investir, é para um propósito e, portanto, espero, não só espero uma recompensa, espero um lucro em meu investimento. Agora, eu contei uma história aqui há 2 semanas de Jimmy Fuller. Bem, eu não tinha todos os detalhes da história, mas depois da reunião, dezenas de vocês me disseram que Jimmy Fuller teria feito a fortuna que ele fez. Deve ter tido um grande capital. Bem, eu não podia afirmar nem negar sua ousada afirmação, pois você falou como se soubesse e muitos de vocês quase me convenceu de que ele tinha um grande capital e por isso ele o transformou em grandes retornos. Então, na sexta noite, eu pedi-lhe para me contar mais detalhes. Ele me disse, quando você veio aqui 4 anos atrás, Neville, eu vim para ouvir você. Minha esposa me perguntou, por que você vem para ouvir Neville? Quem te falou de Neville? Ele disse, eu ouvi no rádio em uma noite, eu também ouvi o Dr. Bayles. Eu nunca tinha ouvido falar do homem antes. No final de sua palestra, que eu gostei, ele disse que Neville está vindo para falar para nós. Eu tenho que ouvir este homem. Assim, quando eu vim, eu apreciei o que eu tinha ouvido na manhã de domingo. E então você anunciou que estava falando na noite seguinte neste lugar. Bem, ele disse, entre mim e o próximo, eu realmente tinha $54. Eu tinha uma esposa e um menino. Não poderíamos deixar a criancinha sozinha. Ele era um bebê. Significava um assento. Mas minha esposa e eu viemos para tudo que você deu. E, uma noite,
Não podíamos pagar o assento. Nós simplesmente não tínhamos dinheiro, mas nós levamos o nosso último dinheiro, que foi apenas $54, e viemos para a sua reunião. Uma noite não fizemos, pois não tínhamos dinheiro para pagar a entrada. 3 anos depois, Neville, eu ainda não tinha provado a sua teoria. Você sabe o meu problema, como já lhe disse antes. Talvez haja alguém aqui que não o ouviu. O homem é negro e seu problema é porque ele é negro. Todas as marcas e listas do mundo estavam contra ele. Tentei convencê-lo de que era apenas a sua própria mente em que estas listas foram colocadas. Sua aceitação de que, com uma restrição, se fez restrição, mas ele só poderia abandoná-lo por não aceitação, por indiferença completa ao pigmento de pele, que poderia realizar cada sonho seu por se aceitar agora. Bem, no último ano, Jimmy Fuller, por completa aceitação, investindo no seu momento, agora seu, transformou em um ano o lucro líquido de $250 mil. Ele não tinha nem um centavo quando começou. Não levantou grandes capitais, pois ele não tinha. Ele só investiu a moeda de Deus. Deus deu a ele. Ele deu a ele o momento que é o tempo. Ele não tinha dinheiro, mas sabia que o pensamento era dinheiro. Então ele investiu seu pensamento no agora, sabendo que não ia recuar e desaparecer de vista, que era um investimento e iria avançar em seu futuro. Bem, é tão avançado que ele me diz agora, tudo que ele toca se transforma em ouro. Agora ele tem 3 crianças. Eles vêm aqui todos os domingos à escola dominical. Ele não quer que seus filhos comecem com suas listas. Então ele quer que eles sintam o que esta igreja dá, porque ele quer que suas crianças tenham uma oportunidade que ele não tinha. Ele diz: meu povo era muito religioso, mas eles adoravam um Deus muito pobre, pois estavam imersos na pobreza. Então eu simplesmente não iria perto das igrejas de minha mãe e meus irmãos e essas pessoas, porque eu não podia conceber tal Deus fazendo isso conosco. Mas nunca perdi o serviço, pois encontrei nisto o que encontrei aqui nesta ciência da Igreja da Mente. Trouxe meus filhos para a escola dominical. Agora, isso é o que lhes aconteceu. Aqui, Deus é amor, e amor os cerca. E eles não sabem nada além de amor, que Deus é amor. Por um dia, minha menina, que é a mais nova dos 3, estava bastante doente. Estava com resfriado devido ao frio. E naquela noite, quando os meninos fizeram suas orações, então são as palavras que eles usaram: graças a Deus, nossa irmã está perfeita amanhã. Eles não podiam ver a menina doente como ela era. E disse: obrigado, Deus, que a nossa irmã está bem agora. Mas eles disseram: obrigado, Deus, essa irmã é perfeita amanhã. Neville, foi um milagre. No dia seguinte, aquela criança era perfeita. Não havia o sinal da doença. Uma completa ausência de tudo que vimos na noite anterior. E esses 2 irmãos deram graças. Agora, ele queria um relógio, e eu não lhe daria o relógio. Eu poderia ter comprado 1000 relógios para ele. Quero que meu pequeno filho aprenda uma lei que eu não conhecia
até recentemente. Então ele encheu sua mente com a posse de um relógio. E ele falou do relógio como um relógio real. Um que tic-taqueia, um que está vivo, não um relógio de brinquedo. Assim então ele encheu a sua mente com posse do relógio. Em seu caminho para a escola, ele encontrou um relógio de verdade. Agora ele conhece o funcionamento da lei, que a aceitação completa do Estado na consciência deve resultar em externar um Estado. Assim, ele aceita o relógio e não precisa se voltar para seu pai terreno, o meio pelo qual o relógio virá. Eu não quero pensar por um segundo, ele tem que apontar para a mãe dele ou seu pai, para os únicos canais através dos quais sua boa vontade virá. Quero que ele reconheça um Pai infinito, o Pai de todos os estadunidenses, de todo o mundo, que deu a ele, como ele me deu, tudo o que eu vou aceitar. Que meus filhos aprendam como eu aprendi. Sim, eu poderia derramar-lhe com presentes, mas então ele olharia para mim como o único canal através do qual virá, que eu não devo aceitar. Então você deve ver os meninos e meninas realmente viver por esta lei. Deus para eles é amor, e a única realidade é que o amor os cerca. Então eles nunca faltam à escola dominical daqui. Então ele continua a contar-me todas as outras coisas maravilhosas que aconteceram pela mera aceitação desta lei. Ele disse: a obtenção de meu carro, este Cadillac conversível, eu tratava vagamente. Eu sentei quietamente em minha sala de estar e dirigi meu Cadillac, e eu simplesmente fiz isso tranquilamente. Ele disse: eu não coloquei esforço real nisso, eu aceitei-o. E então, quando eu o decidi começar a fazer, simplesmente em 3 chamadas de telefone, e esse dia eu estava dirigindo este carro. E então, eu estava dirigindo este carro, Neville. Agora, tudo acontece exatamente assim. Hoje, em vez de ir ao meu escritório e trabalhar, eu trabalho nos bastidores. Eu sento o dia inteiro e ouço o relatório do que é bom de meus empregados. E todo o pessoal do escritório deve me dizer uma boa notícia, a única coisa que eu vou me permitir ouvir. Eu estou no meu carro, eu estou no escritório, eu estou em casa, eu estou no escritório, mas só estou ouvindo boas notícias e raramente vou ao escritório fisicamente para fazer trabalho de escritório. Por isso estou nos bastidores, só ouvindo boas notícias. Então eu tenho completamente esquecido o pigmento chamado de pele. E, Neville, honestamente, eu posso dizer-lhe hoje, eu sinto que eu sou abençoado, além de todos os homens, porque eu nasci negro. Estou tão orgulhoso de nascer negro. Estou tão orgulhoso que sou um. E aqui está uma história que vai interessar a todos vocês. Ele disse: eu tinha alguma propriedade para dispor. Eu tinha certas coisas em investimentos para aqueles que tinham dinheiro. E assim eu anunciei, e um homem, ele viu o anúncio e me perguntou se era o cavalheiro. Então eu disse a ele que eu era o único que tinha a propriedade. A primeira coisa que ele me disse: eu não quero nenhuma propriedade de um negro. Jimmy disse: eu não respondi. Como se eu nem tivesse ouvido a palavra. Se ele quer ser prejudicado, ele pode ser prejudicado.
que é o seu direito. Ele quer ser bobo sobre isso? Isso é seu direito. Ele pode gastar, ele não precisa investir. Então eu disse: está perfeitamente bem, Senhor. Eu tenho todos os tipos de propriedade, tenho todos os tipos de coisas para o seu investimento. Uma semana depois, ele me chamou e disse: você viria e me veria? Eu fui vê-lo. Quando saí do carro, seus joelhos quase dobraram, pois ele não sabia que um negro estava vindo para vê-lo. E um negro subiu suas escadas em sua sala de estar. Ele disse que dentro de minutos ele comprou um valor de $37.000 que eu tinha para oferecer. Bem, desde esse tempo esse cavalheiro gastou dezenas de milhares de dólares comigo e constantemente me chama para me agradecer, porque esses investimentos são tão maravilhosos. Agora aqui está um homem que é orgulhoso de sua pele. Ele não tem preconceitos, porque isso não está gastando seu tempo. Ele não pode gastar. Então, em harmonia com a revelação dada à minha esposa, vamos todos agora parar de gastar os nossos pensamentos, nosso tempo e nosso dinheiro, pois tudo na nossa vida deve ser um investimento. Sabemos a verdade. Diga a vocês que tudo procede da própria consciência, mas o que você aceitar como verdadeiro irá externalizar-se e moldar-se em seu ambiente. Todas as condições que você vai encontrar serão simplesmente um testemunho do estado que você aceitou. Bem, se você não sabe o que você está encontrando, então pare de gastar. Então aprenda a arte do investimento. Para cada momento do tempo é uma oportunidade para investir, não para gastar. Contudo, por outro lado, você e eu somos livres. Somos livres para desperdiçar cada moeda no mundo. Para isso temos um direito. Somos seres livres, podemos gastar, não precisamos investir. Mas se você sabe que você pode investir, por que não escolher a maneira mais sábia? Quando o homem aprende a arte de pensar desde o fim, o homem é dono do seu destino, pois define seu fim, formula um objetivo na vida e depois sente a situação nesse sentido. Então ele pensa a partir dele em vez de pensar nisso. O homem médio define seus sonhos, mas ele permanece aqui olhando para eles antes de pensar neles. O homem sábio ocupa o estado de seus sonhos, então ele irradia dele, ele pensa a partir dele. Então, aqui, olhe para o seu mundo, formule seus adoráveis objetivos na vida e apenas pergunte a si mesmo: como seria se fosse verdade? Agora, se eu estivesse nesse estado, qual seria a sensação? Como eu me sentiria? E em resposta a essa pergunta, viria um sentimento que corresponde a esse fim. Aprenda então a pensar desse fim. Embora a razão negue ele, embora tudo negue, você ocupa esse fim. E agora você está investindo, e estes se tornarão reais dentro de seu mundo.